Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento sobre os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas. O nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do tópico 17, item piedade, está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O capítulo inicia com a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai, que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que dá e faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que o vê se passa em segredo, vos recompensará. Queridos irmãos, esse capítulo com item piedade, os Espíritos nos traz uma luz, iniciando com a seguinte afirmação: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus, até o bom e misericordioso Pai de todos nós. Ela, a piedade, é a celeste precursora da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ele prepara e enobrece, com a afirmação de Miguel em 1862. Fazer o bem sem ostentação é um tópico complementar deste item, nessa época em que a generosidade se mostra nos corações daqueles que estão em melhor condição. Uma advertência a todos, independente de espíritas ou qualquer dogma, credo religioso, até mesmo aqueles que não possuem nenhuma crença. Quem recebe a doação não merece esse constrangimento, como na imagem que colocamos a seguir. Nessa época de divulgação, principalmente nos períodos de 2 a 4 anos, em que passamos por pleitos democráticos na nossa política material dos homens, é muito comum a cobrança daquilo que é feito, daquilo que é ofertado, daquilo que é oferecido, aqueles em condições menos favoráveis. E assim postam, distribuem, ajudam e fazem questão, através de uma selfie, através de uma foto, através de um depoimento, a retribuição daquilo que seria a sua piedade para com o próximo ou a sua caridade, sendo completamente contrária à afirmação de Jesus de fazer o bem sem ostentação, da mão direita não mostrando e não divulgando o que faz a mão esquerda. Nos infortúnios ocultos, o Evangelho nos traz essa luz. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vem generosos impulsos de toda a ordem, de todo o destino para aqueles que passam por uma condição de aflição,
de miséria. Vimos muito bem nesses últimos 2 anos atitudes de benevolência de homens poderosos, possuidores de grandes fortunas no campo material, e assim fazendo uma doação, seja para organizações, seja para instituições ou fundações. Vimos também almas generosas no campo artístico, da política, empresários, distribuindo e fazendo as suas doações generosas, e alguns e muitos de maneira secreta, sigilosa, sem buscar holofotes para que pudessem serem vistos para a população, ou que pudesse haver algo de ato de reconhecimento diante da sua ação. Os infortúnios ocultos fazem com que a nossa sociedade, que nós possamos ter e ganhar e aprender com essa grande oportunidade de fazermos a prática da caridade e da piedade para com o próximo. No Evangelho, há a afirmação da passagem de convidar os pobres e os extropiados, que Jesus fez ali no seu Evangelho. E o que seria esse convite aos pobres e extropiados? Fazer um convite a todos aqueles que não podem e não poderão retribuir materialmente, como reconhecimento, como sentimento de troca, daquilo que pouco, talvez, seria para nós o excesso, o supérfluo, mas daquele que recebe tem grande valor em toda a orbe terrestre. A caridade não pode ser vista apenas como uma caridade moral, uma ação de benefício ao nosso próximo. Ela pode ser vista também junto com a caridade moral, a caridade material. A material seria a ação, o discernimento de algo que não nos faz falta. Nesse período de grandes dificuldades que passamos e ainda estamos passando, é muito comum vermos nas nossas cidades, mesmo as cidades até mesmo pequenas, aqueles trabalhadores que caminham pelas ruas, carregando ali no seu elemento de subsistência uma pequena carrocinha, e ali ele busca de papéis velhos, jornais, objetos descartados como lixo, buscando ali o seu sustento, a subsistência para ele e os seus familiares. Outros carregam até mesmo pela força motriz de um animal, de um cavalo, carregando ali e tentando conseguir o maior número de materiais recicláveis para, ao final do término da sua jornada, levar a um posto, pesar e receber alguns reais, algum meio de subsistência para a sua sobrevivência física. Mas a caridade não é apenas material. Não é apenas a material que poderemos fazer, distribuir e ajudar a quem necessita da nossa ajuda e do nosso apoio. Não anotar os erros de outrem é uma grande caridade moral. Uma grande caridade moral: não julgueis para não seres julgados. Podemos fazer, então, essa ação benemérita pelos pensamentos, pelas palavras e pelas nossas ações. Muitos se julgam: sou pobre, como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mínimo necessário para minha subsistência, a sobrevivência dos meus filhos, dos meus familiares? Podemos fazer humildemente atitude de piedade para com o próximo, até mesmo com as nossas orações, os nossos sentimentos, com as palavras de consolo e de ajuda, e ações que podem ser refletidas na nossa sociedade, na nossa comunidade, até mesmo nas nossas instituições espíritas,
as famosas campanhas, distribuições, campanhas Alta de Souza, distribuições de alimentos para aqueles que estão nas ruas, necessitando um pouco do pão material. Mas não é apenas esse pão material que podemos distribuir e ofertar para a nossa sociedade. Podemos fazer com oração aos nossos enfermos. Podemos fazer também com um telefonema, com uma ligação ao nosso filho, aos nossos pais, para os nossos avós, para os nossos companheiros que não estão podendo mais frequentar a nossa instituição de caridade, aos nossos companheiros de jornada que passam por alguma dificuldade. Em muitos momentos, somos incapazes, às vezes, de lembrar e de retribuir, convidar esse pobre expropriado que às vezes está sem condição de vir trabalhar, ajudar na nossa casa. Não estamos lembrando de tanta ajuda e de tantos modos diferentes que podemos ajudar. Outro poderá dizer que trabalha o dia inteiro na sua casa, retorna horas mais tardes, bem tarde da noite, mas poderíamos dizer também que quem de nós não possuímos talvez um grande companheiro que passa dias, horas, meses e às vezes anos no nosso condomínio, no nosso prédio, na nossa portaria. E por muitos anos, alguns nem sabem o nome do seu companheiro de jornada. Por que não dizer que talvez fomos, em algum momento, incapazes de interfonar, de oferecer: meu irmão, estou aqui tarde do dia, tarde, altas horas, talvez da noite, está precisando de uma janta, de um alimento, de uma assistência. Estou terminando aqui. Podemos oferecer e compartilhar, não simplesmente as coisas materiais, ao menos dizer, também ligar e dizer, falar amorosamente, sem buscar o reconhecimento. Um bom dia ou uma boa noite, que tenha um bom resto de trabalho. Não é apenas o alimento material, não é apenas as dádivas de maneira física, mas muito acima disso, o consolo e a ajuda espiritual a todos, sem buscarmos o reconhecimento e a troca. A caridade é a chave dos céus que tendes em vossa mão. Ela é a âncora eterna de salvação em todos os globos, a mais pura emanação do Criador. Aos espíritas, que comumente têm o hábito de procurar fazer essas ações beneméritas, poderíamos dizer que os espíritas, sim, trabalham em todas as casas, em sua maioria, mas não é uma ação de exclusividade para aquele que crê, que acredita nos dogmas da fé. Poderá ser o espírita, o católico, o evangélico, o crente, qualquer denominação religiosa, e até mesmo aqueles que se dizem descrentes diante da filosofia, da crença de um Criador, mas é uma ação comum que está à disposição de todos nós seres. A natureza faz de uma maneira caridosa, nos beneficiando com ar, o ar puro, o verde das árvores, as flores da primavera, o ar limpo do campo, o reino mineral com a água pura para nos dar a condição de vida, os verdes pastos verdejantes, os campos, as abelhas polinizando, utilizando também das flores e distribuindo, e pelo seu trabalho, de centenas com seu mel. Podemos, à semelhança do vegetal, do animal, das abelhas, sermos algum ser material, um ser espiritual que poderá dar sem buscar a troca e recompensa para o universo. Essa é a âncora verdadeira da salvação de todos nós, é a chave que temos em nossas mãos para uma vida
hoje e amanhã melhor. Caridade, palavra sublime de todas as virtudes. Deveis procurar a paz do coração, contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Chico Xavier nos traz essa grande afirmação. Toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina para que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista de retorno. Afirmação de Chico Xavier e o Pensador. Todos nós, seres encarnados, participantes dessa jornada de um mundo de expiações, de provas, não estamos e ninguém tem o privilégio de estar isento e imune a qualquer tipo de sofrimento, de sabor. Mas, enquanto estivermos no trabalho, desinteressado, agindo piedosamente para com todos, certamente a misericórdia divina poderá nos dar momentaneamente uma moratória, se realmente estivermos cumprindo um pouco da nossa missão, um pouco daquilo que prometemos antes de retornar para continuar a nossa jornada em relação àqueles que foram colocados em nossas mãos, nos nossos lares, no nosso serviço ou na nossa casa de oração. A piedade é o amor, e o amor é o devotamento. O amor é o esquecimento de si mesmo, é a virtude por excelência de Jesus. Afirmação do item 17 do capítulo 13. Essa piedade é o sentimento para o progresso, domando o orgulho, o egoísmo, que dispondo a alma para a humildade e o amor ao próximo. Todos nós estamos e temos condição de oferecer uma mão amiga, um ouvido, apenas o silêncio diante daquele que precisa apenas desabafar. Podemos também, com as nossas mãos, pelos nossos trabalhos materiais, do labor do dia a dia, mas podemos fazer também, piedosamente, o trabalho, o devotamento, o esquecimento de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas dificuldades ou dores, para aqueles que sofrem mais do que nós. É a virtude por excelência que Jesus afirmou a todos os seus discípulos. O óbolo da viúva nos traz um exemplo de piedade. E assim é narrado no Evangelho. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio ali também uma pobre, que apenas deitou 2 moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso, que todos os outros que deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Passagem narrada nos Evangelhos de São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Como também São Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4. O óbolo da viúva é a moeda espiritual que piedosamente todos nós estamos em condição de oferecer para todos indistintamente. É a grande oportunidade, é a grande dádiva que Deus nos concede, de mais um dia de vida, mais uma noite para estarmos juntos e mais um momento de esperança, de fé, de oração, de retribuição, de dádivas, honra, glória ao Senhor, mas materialmente não, espiritualmente. Não é a moeda dos homens, dai a César o que é de César, mas dar a Jesus, dar aos nossos irmãos, compartilhando um pouquinho daquilo que sobra de nós,
e até mesmo o excesso que não nos faz falta. Queridos amigos e irmãos, a caridade e a piedade são nada mais irmãs siamesas. A criança que pede um prato de pão, e nós aqui rogamos para que o grande arquiteto, para Jesus, possa ao nosso país, ao nosso planeta, a todas as nações, piedosamente, a olhar e velar, orientar aos seus dirigentes, as pessoas responsáveis na órbita terrestre, fazer com que possamos ter um mundo um pouco mais de amor, de piedade, de benevolência, de compreensão, sem buscar a recompensa do mundo material, e gozar e ter a felicidade de termos cumprido dignamente aquilo que nos foi dado como oportunidade no plano terrestre. Encerramos com muita alegria e com muita honra de estarmos presentes com a oração de Alta de Souza, no seu poema Caridade, que é irmã da piedade. Glorificada sejas onde fores, mão que te faz o sol apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mão que regorda um lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores, mãos que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dom que nos emana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Piedosamente, caridosamente, irmãos de toda a terra, amemo-nos uns aos outros, irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Jesus, Deus, tenha piedade de nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, piedosamente. Fique com Deus e bons trabalhos a todos nós trabalhadores. Obrigado, Jesus.